Começa falando. Boa tarde e noite, nesse lindo dia de sol aqui na nossa região. Nosso companheiro Felipe, aqui do Meimeico Quitlam, vai estar conosco hoje conversando sobre o tema A Parábola da Candeia. E Vanessa é quem vai fazer a leitura da página inicial e a prece. Obrigada, tenhamos um bom estudo. Obrigada, Aline. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui. E a mensagem, então, vai ser do livro Fonte Viva, número 93, Altar Íntimo. Temos um altar. Paulo, Hebreus, capítulo 13. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor, de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada, em favor das suntuosidades do culto. Porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Santa Maria Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha, oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante a discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o no altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Não precisa nem fazer prece, eu acho, né? Que possamos, então, fecharmos nossos olhos carnais, nos acalmarmos e abrirmos nossos olhos espirituais, nosso espírito, a todos os conhecimentos que vamos receber, nos conectando, mesmo que distante, através do objetivo comum que todos nós encarnados temos e desencarnados, de evoluir, de crescer e de buscar a verdadeira felicidade, que possamos nos inspirar todos os dias nessa mensagem, lembrando sempre que temos o nosso altar íntimo dentro de nós, e esse deve ser o mais forte, o principal, e aquele em que nós regamos e cuidamos todos os dias de nossas vidas. Lembrando que agora conseguimos enxergar a luz no fim do túnel, do isolamento social, das regras que afastaram todos, familiares e amigos, através da ciência, com a vacinação,
e com a bênção de morarmos no Canadá, um país que já está tão avançado na vacinação da sua população, e logo poderemos nos encontrar, poderemos visitar os altares de pedra. Porém, meus irmãos, não nos esqueçamos do nosso altar íntimo, e que o nosso irmão Felipe possa trazer mais luz a esse tema. Que tenhamos uma noite abençoada, que assim seja. Felipe. Que assim seja. Obrigado, Van, pela linda prece. E obrigado a todos, né, pela oportunidade de, mais uma vez, a gente se reunir aqui, né, fazendo um estudo acerca do Evangelho de Jesus, buscando, como a própria Van falou na prece, né, nos iluminarmos, né, e fazer com que a nossa luz possa contagiar a todos ao nosso redor, né, muito alinhado, inclusive, com o tema de hoje, que a gente vai falar, que é a parábola da candeia. Então, é isso. Então, vamos lá, né? A parábola da candeia. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, nós temos o título de Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Eu já tive a oportunidade de fazer esse estudo em outras oportunidades, né, de fazer esse estudo, e normalmente eu pergunto, né, se todos sabem o que significa candeia e o que significa alqueire. E é muito comum que nem todos, né, saibam o significado, né, dessas duas expressões, né? Então, só para deixar bem claro, né, para a gente entender, a candeia, né, vem do latim candela, que significa uma vela, né, que pode ser ou de sebo ou de cera mesmo, como a gente conhece as velas, né? Mas era um pequeno aparelho que naquela época se usava, né, para iluminar, né, os ambientes, e que ficava suspensa, né, por um prego com um recipiente embaixo, né, de barro, né, ou outro material que era abastecido com óleo, né, muito parecido com uma lamparina, né. E o alqueire, né, era um recipiente de grãos, né, que muitas vezes se utilizava para armazenar o óleo que abastecia essa candeia. Então, a gente trazendo esse contexto, né, entendendo um pouquinho melhor o que essas palavras significam, fica mais fácil, né, para a gente começar o nosso estudo. Jesus, né, o espírito mais iluminado e nosso modelo de perfeição moral e intelectual, né, o espírito mais avançado que já esteve no nosso orbe, ele naturalmente é de uma sabedoria que foge à nossa capacidade de compreensão, né? E sábio como era, Jesus tinha uma habilidade pedagógica maravilhosa, né? Jesus conseguia tocar os corações das pessoas da forma com que as pessoas de fato necessitavam ser tocadas. Então, Jesus, quando ele se direcionava para o seu público-alvo, ele sabia que tipo de discurso ou como que ele iria abordar aquele grupo de pessoas de forma a tocar o coração daquelas pessoas. Então, quando Jesus, isso aí fica bem claro quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vê as passagens bíblicas, né? Como que quando Jesus se direcionava diretamente aos apóstolos, né? Ele usava um determinado tom, uma determinada forma de se comunicar, mas quando ele falava para as multidões, né, ele falava de forma, né, mais simples, e muitas vezes, né, na forma de parábolas. As parábolas eram um recurso, né, didático e pedagógico que Jesus usava para poder fazer com que aquela população diversa, né, pudesse entender as lições associando-as às coisas do dia a dia delas, né, coisas que eram relacionadas ao que eles faziam. Né, a literatura espírita tem vários livros extremamente interessantes, né, que falam
dos estudos das parábolas, né, principalmente a interpretação com a perspectiva espírita, né, um livro que eu gosto muito, e fica aí a recomendação para todos, é intitulado Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares, mas existem vários outros que estudam e interpretam as parábolas, então fica aí a dica, né? Mas Jesus, então, em muitas das suas mensagens, e que até hoje a gente tem dificuldade de compreender, né, falava para as multidões através dessas parábolas, que eram alegorias, né, que Jesus usava para que a mensagem pudesse ser compreendida de forma mais clara. E o trecho evangélico que diz respeito à parábola da candeia está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36. E ele diz o seguinte: e ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Então, Jesus faz uma alegoria, né, a questão da candeia. Quando a gente quer iluminar um ambiente, né, a gente coloca aquele foco de luz, aquela fonte de luz no ponto mais alto possível, para que a luz se irradie e clareie todo aquele ambiente. E essa é a parábola que a gente tem que tentar fazer uma interpretação, né, sob a perspectiva espírita, é claro, né? Só que quando a gente fica, de certa forma, até certamente, fica, de certa forma, claro para a gente que o que Jesus está falando é que se a gente tem conhecimento, né, e o símbolo do conhecimento é a luz, que a gente deve fazer com que esse conhecimento ele alcance a todos, né? Essa parábola, na realidade, ela revela para a gente o quão importante é que a gente divulgue, né, as verdades espirituais, né? Então, Jesus, quando falava para os seus discípulos, né, sobre a parábola da candeia, na realidade, ele estava falando para que os discípulos pudessem divulgar, né, os novos ensinamentos que eles estavam aprendendo a todos que pudessem, né? E é o que a gente tenta fazer, inclusive, né, dentro da doutrina espírita. Não somente através dos nossos estudos, através das reuniões públicas, mas principalmente, né, através das nossas atitudes, que precisam, né, corroborar tudo aquilo a nossa prática precisa corroborar tudo aquilo que a gente fala, né? Agora, nos causa uma certa admiração que Jesus, e não por acaso, né, esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem logo após o capítulo da estranha moral, em que muitas vezes, quando a gente lê pela primeira vez e tem uma interpretação mais ao pé da letra, a gente se assusta com algumas passagens do Cristo, né? Porque não por acaso esse capítulo se chama Estranha Moral, né? E aí a gente vê que a gente precisa interpretar um pouquinho mais e tirar o espírito da letra, né? Para que a gente possa, de fato, entender o que Jesus estava querendo dizer ali, né? A gente sabe que as passagens evangélicas não são literais, né? Elas todas precisam ser interpretadas. Então, não por acaso, logo após esse capítulo da estranha moral, Jesus fala das parábolas, né? E fala, né, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Mas nos causa uma certa admiração que Jesus, falando que as verdades espirituais precisam ser divulgadas, precisam ser colocadas para que todos tenham acesso, que todos aprendam, mas, ao mesmo tempo, ele mesmo se utiliza, né, do véu da alegoria, né, das parábolas, muitas vezes ocultando o sentido, né, das suas palavras, né? Então, isso gera uma certa admiração. Mas, né, voltando ao que a gente falou anteriormente, né, Jesus era um espírito de sabedoria extrema,
né, mais do que ninguém, né, arquiteto do nosso orbe terrestre, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E ele sabia que nem todos, né, podiam compreender a sua mensagem naquele momento, né? Então, muitas vezes as palavras, as mensagens do Cristo, elas eram ocultas, né, sobre o véu da alegoria, das parábolas, justamente para que a gente pudesse interpretá-las, entendê-las, mesmo que de modo superficial num primeiro momento, mas que à medida que a gente fosse avançando moralmente e principalmente intelectualmente, a gente pudesse cada vez mais tirar entendimentos dessas mensagens. Então, o conhecimento que a gente vai recebendo, né, da espiritualidade superior, através da intuição, através das mensagens mediúnicas, através dos espíritos superiores e avançados que encarnam de tempos em tempos em caráter missionário no planeta, trazendo essa luz para a gente, elas vêm vindo gradativamente à medida que a gente reúne condições, né, à medida que a gente reúne condições de interpretá-las, né? E Jesus mesmo, né, quando ele é questionado pelos apóstolos, né, por que ele falava sobre parábolas, ele diz: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. E aí os apóstolos, né, eles, aliás, aí Jesus complementa, ele fala assim: eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque dado-vos foi compreender esses mistérios. Ou seja, ele sabia que muitas vezes a mensagem que ele passava para as multidões se perdia, porque muitas daquelas pessoas ali ainda a mensagem não encontrava no coração de muitos ali um terreno fértil para que pudesse produzir frutos no futuro. Mas ali, entre os apóstolos, né, ele já sabia que ali reunia um grupo, né, especial de espíritos, né, de pessoas que tinham condição de compreender aquela mensagem, né? Então, e aí ele, né, ele continua, né, procedia, portanto, com o povo, como se faz com as crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo o ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem as esclarecer. Esse é um comentário de Kardec, né, sobre essa passagem, né? As verdades e o entendimento das leis, elas têm que vir de forma gradativa à medida que a gente tem, né, condições de fato compreendê-las, né? Mas Jesus, né, deixou bem claro, né, que em caráter até imperativo, né, mesmo que tenha sido através, né, da sua infinita ternura, né, que a sua alma angelical possuía, né, mas ele fala de forma muito incisiva, né, brilhe a vossa luz. Então, o interesse de Jesus era que a gente, naquela época, né, hoje e no nosso futuro, que a gente sempre possa cada vez mais enobrecer a nossa vida, né, a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, por uma existência, né, que seja, de certa forma, cada vez mais moralizada, cada vez mais esclarecida, né, cada vez mais fraterna. Né? Então, ele deixa para a gente o Evangelho, né, como um presente dos céus mesmo, né? Porque Jesus, o papel de Jesus, né, quando ele né, desce das esferas de luz, ele tem como objetivo, né, por escopo, orientar a humanidade, né, na direção do aperfeiçoamento. E o roteiro que ele nos deixa é o seu Evangelho, né? E agora a gente tem, né, a terceira revelação, que é o Espiritismo, né,
que é um instrumento, né, de revivescência do cristianismo, né, principalmente do cristianismo puro, do cristianismo primitivo, livre das amarras, livre dos dogmas e livre dos ritos, né, fazendo com que a gente cada vez mais se esclareça e se oriente para que a gente possa vivenciar essa mensagem do Cristo. E para que a gente possa, né, cada vez mais ser esse instrumento de luz que irradia, né, e contagia a todos ao nosso redor, né? Então, mais uma vez, né, lembrando, ninguém acendendo uma candeia a coloca em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador para que os que entram vejam a luz, né? Então, a nossa luz, ela precisa irradiar, ela precisa se fazer notada por todos ao nosso redor, né? As pessoas que são conscientes, né, dessas verdades, elas sabem que todo conhecimento, né, destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano, ela não pode permanecer, esse conhecimento não pode permanecer oculto, né? Ele precisa ser amplamente divulgado. Né? A candeia, que no caso simboliza esse instrumento de iluminação, né? Cuja chama, né? Ela é alimentada, né, pelo óleo que abastece, né, do alqueire, afasta a escuridão reinante, né? Assim, a gente precisa entender que a escuridão, na realidade, ela é simplesmente a ausência de luz, né? E esse estudo sempre me faz lembrar de uma situação que eu ouvi numa palestra há muitos anos, em que às vezes a gente conversa com as pessoas, né? E as pessoas falam assim, mas o mundo não está evoluindo, porque a gente vê tanta barbaridade, tanta notícia ruim, tanta coisa terrível acontecendo, e para mim o mundo está evoluindo, né? Quem nunca ouviu pessoas pontuando dessa forma, né? Nunca, quando eu era criança, a gente não tinha notícia dessas barbaridades, dessas situações que acontecem hoje, enfim, a gente às vezes escuta isso. E eu ouvi numa palestra certa vez uma explicação que para mim esclareceu demais essa situação. O que o palestrante na época disse foi o seguinte, foi assim, olha, não é que o mundo não está evoluindo, o mundo está evoluindo cada vez mais. Acontece que é como se o mundo fosse um quarto, bem escuro. E aos poucos, a luz vai se aumentando dentro desse ambiente, dentro desse quarto. Se aquele quarto está muito sujo, enquanto ali está escuro, você não vê toda aquela sujeira, porque está escuro, você não consegue enxergar aquela sujeira. Mas à medida que a luz vai aumentando, você começa a perceber que existe poeira, que existe uma sujeira ali num canto, que existe uma sujeira ali no outro. E quanto mais a luz aumenta naquele ambiente, mais sujeira você vê. Não significa que aquele quarto está ficando mais sujo. Acontece que está se fazendo cada vez mais luz naquele ambiente. E quanto mais se faz luz, mais se ressalta essa sujeira, né? Então, essa alegoria que o palestrante fez, para mim foi fundamental, foi muito interessante, porque mostra o nosso papel, né, enquanto candeia, né, de iluminar os nossos ambientes para que a gente possa, de fato, enxergar as áreas que todos nós precisamos melhorar, né? Para que a gente possa, de fato, enxergar a sujeira que ainda existe, né, dentro de nós mesmos, né? Um enxergando, né, através da luz do outro. Então, o planeta Terra é isso. Não é que o planeta está ficando pior ou que ele está ficando mais sujo. O planeta, na realidade, ele está ficando cada vez mais iluminado, né? Então, eu acho que essa alegoria explicou de forma muito clara, né, para mim, principalmente essa passagem evangélica. E Kardec, ele fala uma coisa, né, nesse capítulo, ele fala o seguinte, se em sua previdente sabedoria a providência
só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para receber, né? Conforme a gente já havia dito antes. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Então, tem uma diferença muito grande entre revelar gradualmente e esconder as mensagens, né? Então, não é que a providência divina está escondendo, ela está respeitando as nossas limitações e transmitindo as mensagens pouco a pouco. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo, né? Na história da humanidade, a gente não viu, né, os detentores das leis, né, os doutores da lei, os detentores do conhecimento, porque tinham muito conhecimento, naturalmente tinham muito poder e queriam ter aquele poder só para si, né? Então, Kardec coloca, né, que os homens que, quando se encontram nessa situação de poder, por deter muito conhecimento, muitas vezes ocultam, né? E era justamente essa mensagem que Jesus queria romper, né? Se você tiver conhecimento, não guarde para você, né? Transmita esse conhecimento ao próximo. Então, aqueles que guardam o conhecimento só para si, são os que verdadeiramente estão colocando a luz, né, debaixo do alqueire, né? E Kardec complementa: não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Ou seja, vai chegar um momento que nós vamos ter todo o conhecimento, nós vamos compreender tudo, né? Ainda estamos muito distantes dessa realidade, né? Dada a nossa imperfeição moral e intelectual. Mas a gente vai chegar lá, né? Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro, ou seja, ainda estamos, né, em pleno nevoeiro, e a gente precisa ter essa compreensão, né? Emmanuel coloca para a gente, né? Aliás, antes de tocar nisso que Emmanuel fala, né, lembrar que então Jesus ressalta para a gente, né, a importância de que a gente seja esse corpo luminoso, né, através das nossas atitudes, através, né, das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, né, irradiando a nossa luz, para que não haja treva alguma ao nosso redor, né? Então, é preciso saber que existe a ciência, né, existe a sabedoria, né, a inteligência, o conhecimento, a intelectualidade, mas também existe a luz espiritual, né, que está ligada à nossa moral. E isso é fundamental que a gente compreenda, porque quantos exemplos nós temos, né, na história da humanidade, de pessoas que são intelectualmente extremamente evoluídas, né, que possuem um intelecto absurdo, mas que de repente usam, né, fazem mau uso desse conhecimento, né, dessa potencialidade, desse talento, né, e fazem mau uso disso, né, com uma má inclinação para o mal, justamente porque falta ainda neles esse desenvolvimento moral, né? Então, Emmanuel coloca para a gente, né, geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta do mais sábio. No entanto, há que se distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Então, Emmanuel deixa bem claro, né, que
que para que a gente possa alcançar, né, alçar voos mais altos, né, a gente precisa desenvolver não somente a asa do intelecto, mas também a asa da moral, né? Se a gente, uma ave que tem uma asa muito forte e a outra fraca, ele não consegue voar. É importante que a gente fortaleça, né, as duas asas para que a gente possa alçar esses voos mais altos, né? E, naturalmente, quanto mais alto a gente estiver, mais a nossa luz irá se irradiar, porque é isso que Jesus nos convida, né? Para que a gente possa contagiar a todos, o máximo quanto for possível, né? Com os nossos entendimentos e com as nossas interpretações iluminadas, né? Das verdades dos entendimentos, né? Acerca das leis universais e naturais que Jesus, né, há 2000 anos já vem colocando para a gente. Acho que meu tempo se esgotou, tinha mais algumas coisas que eu queria falar, mas acho que vai ficar para uma próxima oportunidade. Então, agradeço a todos pela paciência, atenção, a casa pela oportunidade, né, da gente estar aqui falando sobre Jesus, falando sobre o Evangelho, falando sobre a doutrina espírita, e vamos fazer nossa prece, então, de encerramento. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos espirituais presentes nos nossos lares, benfeitores da casa de Meimei Coquitlam, agradecemos imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, buscando entender cada vez mais os seus ensinamentos, para que possamos nos transformar moralmente, intelectualmente, realizando um impacto positivo na vida de todos aqueles ao nosso redor, para que a gente possa, de fato, quitar os nossos débitos para com as leis divinas, através de gestos fraternos e amorosos. Abençoe, Pai amado, sempre os nossos propósitos, para que a gente possa caminhar firmes o caminho reto que nos leva à perfeição. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.